Esse ambiente mesolitoral ou do intermareal é dos ambientes mais dinâmicos que existe no mundo. Imagina só, a gente só conhece esse ambiente quando as marés estão baixas, quando parte dos organismos estão imersos. E a gente pouco conhece esse ambiente quando ele está no seu máximo, quando a maré sobe, quando fica difícil ou impossível da gente pesquisar, caminhar ou mergulhar nesse ambiente. Aqui a gente está vendo o intermareal na maré baixa, formando imensas piscinas de maré. E aí isso é possível, isso foi possível, esse fotógrafo e pesquisador investigar e fotografar essas piscinas de maré quando a maré está lá embaixo. Ele vai ficar aqui investigando, fotografando esses organismos. Olha quantas macroalgas pardas que vivem aqui, nessas grandes piscinas de maré que se formam quando a maré baixa. Que é um ambiente de intermareal num costão, que nem é tipicamente aquele costão que forma faixas, né, de zonação típicas. A gente vai ver que isso varia bastante. Quando a maré subir, que os organismos vão estar no seu melhor desempenho, né, a gente quase não conhece ou não estuda esses ambientes, não sabe o que se passa quando a maré sobe e eles estão vivendo aqui como que numa máquina de lavar. Um dos ambientes mais dinâmicos e que tem despertado a curiosidade, sempre despertou a curiosidade, né, humana desde sempre, né, e dos cientistas desde muito tempo, tanto que diversas teorias ecológicas foram desenvolvidas a partir, né, da observação e de experimentação no intermareal. Inclusive, até parte da teoria da evolução de Darwin, né, ele se envolveu observando os organismos né, as cracas e as lepas, né, e crustáceos no intermareal. E é um ambiente extremamente dinâmico, onde as mudanças são muito drásticas, né? Aqui a gente está observando, né, na maré baixa, o que eu fazia, né, quando era criança, estava sempre observando, isso me representa na minha infância, eu estava sempre observando na maré baixa os organismos, né, que vivem nas piscinas de marés e a zonação do intermareal. É um dos hábitats mais complexos e compactos, né, pela complexidade, também por ser compacto as mudanças, né, as zonas muito compactas, né, ele altamente estudado, né, só que altamente estudado durante as horas de exposição, ou durante as horas que a maré baixa. Naquele vídeo que vocês viram, né, apesar do dinamismo, ainda assim era uma hora da maré mais baixa que se formavam grandes piscinas de maré. Aquele vídeo foi feito numa região do Havaí, não fora do Recife de Coral, então numa região mais próximo da costa, né, rochosa, onde se formam comunidades tropicais, né, com macroalgas fundadoras tropicais. Na hora que, vocês vão ver que ao terminar do vídeo, na hora que a maré vem vindo, o mergulhador ali, ele precisa sair correndo antes que perca, né, antes de perder todo o seu equipamento, né, e sofrer um acidente ali, porque particularmente em ambientes onde são muito dinâmicos, é impossível ou quase impossível ficar no intermareal. É mais fácil muitas vezes estudar ou mergulhar no infralitoral do que tentar investigar o intermareal. Tem gente que já perdeu a vida aqui, né, caindo, né, ou sendo levado pelas ondas, diversos tipos de acidentes que ocorreram ao estudar o intermareal. Os organismos ficam aqui expostos a extremos de variação, de exposição de ondas, dessecação,
temperatura, né? Então, pouca gente conhece ou mediu, né, esse ambiente quando ele estava ativo, submerso. E a colonização por zonação, né, a estrutura básica dos costões, ela existe mesmo onde a variação de maré é de poucos centímetros. A gente observa essas faixas de zonação até mesmo aqui nos moles, né? Mesmo em poucos centímetros de maré é possível observar, né, essa marcada zonação em faixas estreitas, bem delimitadas, ocupadas por uma ou poucas espécies. E é comum em todo o mundo, né? E embora as espécies se alternem, e há diferentes larguras de faixas conforme for a amplitude de maré, o tipo de maré também, o tipo de exposição, de inclinação do costão, mas a zonação ela vai ocorrer em qualquer situação onde há uma pequena variação na amplitude do nível da água. E os esporos e os propágulos colonizam esse espaço de maneira mais ampla. Imagina, né? Os organismos lançando esporos, propágulos, as ondas vêm e simplesmente se espalham, né? Ficam ao sabor da movimentação da água, sendo espalhados caoticamente, né? Aleatoriamente. Posteriormente, são onde eles caírem, depende de onde eles caírem, vão ser restritos pelos fatores físicos ou biológicos, estressores, facilitadores. Então, no primeiro momento, né, que é lançado os propágulos e esporos, né, ou até mesmo os gametas ao sabor das ondas, vai ser criar vão ter que ter chances, né? Vai depender das chances de cair ou no costão ou cair lá no fundo, uma alga que vai ser espalhada e vai cair fora da região propícia, ela nunca vai se desenvolver, mas ela pode virar, então, alimento, entrar no pool de matéria orgânica, né, dos mares e servir de alimento para outro organismo, nada se perde. Mas a chance dos organismos se estabelecerem aqui depende, então, das condições físicas muito dinâmicas. E que a gente vê o esquema de zonação, né, universal, que divide, então, as zonas, e no supralitoral, isso em todos os ambientes do mundo, né, nós vamos ter isso. Supralitoral, né, a franja do supralitoral, o mesolitoral, a franja do infralitoral e o infralitoral. E, basicamente, essa zonação ela é marcada pela a zonação dos organismos, mais do que pelos fatores físicos. Mas o que acontece é que no supralitoral é o ambiente emerso, né, que não é submetido à variação da maré. No máximo, chega aqui o spray, o splash, os respingos. Enquanto que no mesolitoral é o que propriamente submetido às variações da maré, o que também é chamado de intermareal ou mesolitoral, ou seja, está entre as marés, é aquele que se desenvolve entre as faixas da maré mais baixa, né, e da maré mais alta. Aqui é onde os organismos vivem a maior variação diária, semanal, mensal, maior variação entre anos, né, entre estações, porque as marés também vão andando conforme cada dia a maré vai ocorrendo, né, a maré baixa e a maré alta vai ocorrendo em horários distintos, vai variando com a estação do ano, então interagindo com os parâmetros de temperatura, de luz, de precipitação que vão interferir na salinidade também aqui. Então é onde ocorre a maior variação de dinamismo físico, é aqui nesse mesolitoral. Então, independente de onde estivermos, independente da largura dessas faixas, esse é o esquema de zonação universal clássico, tá? Que serve para tudo, até mesmo nos ambientes, no ambiente de praia,
né, arenoso, esse é o esquema de zonação que observamos, né? Supralitoral, mesolitoral e o infralitoral. Então, é um fenômeno, zonação é um fenômeno biológico dentro da condição física do ambiente. Essa terminologia reflete os organismos, né? Então, por exemplo, no supralitoral, a gente tem o limite superior dos organismos de litorina, né? Do gênero, que vão variar de um local para o outro, mas que vão existir ao longo de todo o mundo. No eulitoral, ou mesolitoral, ou litoral médio, a gente vai ter o limite superior das cracas, né? Que também vão variar em gêneros, espécies ao longo do mundo, mas elas vão existir em todos os ambientes de costões rochosos. No inferior ou na franja, a gente tem o limite superior das laminárias ou das algas maiores, as pardas, as fulcales. Aqui no Brasil, né, o limite de sargasso. Essa faixa aqui que está sendo demonstrada pelas laminárias, no Brasil, na verdade, é delimitada pela faixa de sargasso, e vocês vão ver isso nos vídeos onde vai ser demonstrado aqui um vídeo de um costão aqui do litoral brasileiro, né? Então, no sublitoral é onde vai ocorrer a maior abundância de macroalgas. E no circalitoral, que é a zona inferior, né, da plataforma, é onde vai estar o limite das kelpes e dos filtradores. Então, vejam que é impossível a gente falar de zonação, né, mencionar a teoria da zonação, falando só de algas. A gente tem que mencionar todos os organismos, né, os animais e as algas que ocorrem, até tem plantas, tem líquens, né, também, que na verdade não são plantas verdadeiras, mas são líquens que ocorrem no supralitoral, né, que há uma competição por espaço tremenda nessas zonas, e a competição por espaço entre algas e animais, competição por espaço entre espécies de algas, entre espécies de animais, entre animais e plantas. Há também relações de predação, né, de organismos que pastam sobre algas, organismos que passam sobre outros organismos que são pastadores de algas, e aí interfere, né, em toda essa relação. Então, aqui a gente vê, né, e num corte e transversal essa zonação de livro, né, bem desenhadinha aqui, né, do litoral, do infralitoral, na verdade, mostrando mais aqui, ó, o infralitoral, para exemplificar, porque a região onde há uma maior quantidade de algas, portanto, também vai ter quantidade de pastadoras. Nesse infralitoral, onde há uma maior diversidade de todos os organismos. E lá no fundo, no circalitoral, né, vai depender da transparência da água para cada ambiente, mas, por exemplo, a gente vai falar aqui no Brasil, na região da exsurgência, onde ocorre bancos de laminária, a gente vai falar de 60 a 100 metros de profundidade, onde começam a ocorrer os organismos filtradores, e ainda ocorre bancos de laminárias de profundidade naquela região. Mas o limite de algas de laminária normalmente precisa de mais luz, normalmente é mais acima e mais raso. Bom, e os fatores determinantes, então, da zonação? Importante dizer já que a gente tem tantos fatores físicos, físico-químicos, tanto maré, batimento de ondas, orientação solar e o substrato, né? Mas como os fatores bióticos, biológicos, como o recrutamento dos organismos, competição, perturbação, sucessão, predação e herbivoria. A importância desses fatores é muito difícil de ser generalizada e vai variar de local para local, e inclusive de faixa do costão para faixa do costão. A gente vai ver
o exemplo disso que eu estou falando. Mas, basicamente, todos esses fatores são importantes e importantes na determinação da zonação do costão. Bom, em relação às marés, né, a gente não vai fazer aula aqui de marés, mas é importante só ressaltar, né, que em termos de marés que interessam para a zonação do costão, tanto maré de cisígia como maré de quadratura, que tem amplitudes, né, diferenciadas devido à maré de cisígia ser influenciada tanto pelo Sol e a Lua em fase, né, tanto durante lua cheia e lua nova, que são as de maiores amplitudes, e as marés de quadratura, quando o Sol e a Lua estão fora de fase, né, e que são as fases da Lua minguante e crescente, que são as marés de menor amplitude. Então, nesses tipos, né, de marés, a gente está vendo aqui exemplos de marés que são, na verdade, semidiurnas, marés mistas e marés diurnas, né? Marés diurnas é aquela que há variação, né, uma baixa e uma alta por dia. A maré semidiurna, né, veja aqui que a gente tem 2 altas e 2 baixas por dia, sendo que uma ela é diferente da outra, né? A altura, né, é diferente da outra. E as marés mistas, né, que tem, então, períodos bem diferenciados, né, entre 2 baixas, 2 altas aqui, que varia bastante entre um dia e o outro, podendo ter um dia tendo uma alta e no outro dia tendo 2 baixas. Bem, e aqui exemplo, né, de alguns locais onde tivemos aqui 2 períodos, né, nas marés semidiurnas, alguns locais do mundo, né, e como é que, então, é essa frequência, a variação da maré, né, em 1 até 2 períodos com amplitudes diferentes nas marés mistas e um período, né, na maré simples diurna. Vejam como que é bastante diferenciado aqui, né, por esse gráfico, essa frequência de amplitudes, de variação de amplitudes de marés. Então, imagina, né, os organismos do mesolitoral em locais diferenciados, sofrendo, né, ou sendo sujeitos a as diferenças de variação de maré. Então, se a gente só analisando isso aqui, né, e pensando também que locais do mundo, né, têm diferentes amplitudes, a gente vai ter marés, né, insignificantes ou muito pequenas, por exemplo, como aqui na nossa região, até, né, locais de maiores marés, né, amplitudes de marés do mundo, né, com 10 metros, né, 15 metros, mas em média, por exemplo, ao longo da costa brasileira você tem desde pequena até 1 metro, 2 metros, 3 metros, você vai ter lá na região do Maranhão algumas maiores amplitudes, né, em alguns locais do mundo. Então, imagina que uma teoria só para explicar tudo isso seria muito complicado, já a gente observando já essas variações que existem ao longo do planeta, né? Então, aqui a gente está vendo aqui uma na costa de São Francisco, né, de Manila nas Filipinas, na Coreia do Sul, em diferentes, no lado do Atlântico, né, em diferentes locais do planeta que são sujeitas a diferentes tipos de marés. Então, nos níveis de maré, se a gente observar o ciclo ao longo do mês lunar, né, de 29,53 dias, olha só as variações dos níveis ao longo desse mês lunar. São variações com diferentes níveis. Então, os níveis críticos, o que é chamado de níveis críticos da maré, que foi muito importante para essa evolução da teoria ecológica de zonação do costão. Se basearam a partir dos níveis críticos da maré, né, em que os níveis que são estimados para um mês lunar. O que significa que nós temos, né, ao longo do ano, nessa variação de 12 meses, a gente tem o nível máximo,
né, acima do nível médio da maré, um médio, e tem um nível mínimo, né, o abaixo do nível médio da maré. E aí a gente tem a maré alta, ou pré-mar, a maré baixa, ou baixa-mar. E a gente tem a maré superior, que é o maior nível, a maré inferior, o menor nível. Então, imagina a combinação de tudo isso aqui, né? A gente tem todos os possíveis, né, níveis de marés que podem, que os organismos no costão podem estar sujeitos. Quando a gente faz toda essa combinação de níveis de maré, né, combinações de níveis máximos, médios e mínimos, da maré superior e inferior durante a pré-mar e a baixa-mar, olha só o que a gente tem. Ninguém precisa decorar isso. Isso é uma combinação, para isso existe também a combinação, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, o máximo da pré-mar nas marés superiores, a média da pré-mar das marés superiores e o mínimo da pré-mar. O máximo da pré-mar das marés inferiores e assim por diante. Então, a gente vai ter diferentes esses níveis, só aqui a gente tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem 10 aqui, 11, 12 níveis. 12 níveis críticos de maré. Então, em cima desses 12 níveis críticos de maré, se criou, então, a hipótese dos níveis críticos de maré, em que os limites da zonação no intermareal são causados por mudanças nos níveis de emersão. E isso tem importância, o que significa? Percentual de emersão médio, quanto que o organismo fica emerso ou então submerso, né, ao longo do ano, a frequência das emersões, ou seja, número de ocorrências, e a duração da máxima emersão contínua. Por que aqui fala sempre emersão, não submersão? Porque a emersão ela representa estresse de ficar fora d'água, né? Quanto mais tempo ficar imerso, o organismo pode ficar dessecado, né? A dessecação é um estresse, ou a exposição é o excesso de luz e temperatura, né? É um estresse. Então, com esses níveis críticos, os níveis de críticos, é possível calcular a emersão média, a frequência das emersões e a duração da máxima emersão. E, com isso, explicar algumas distribuições. Então, por exemplo, aqui, ó, distribuição vertical de 4 espécies, né, de limpet, na verdade, de um gastrópodo, né, que ocorre na região do Pacífico, explicado pelos níveis, né, aqui no nível da maré superior e os níveis da maré inferior. Então, a gente vê aqui a substituição de uma espécie pela outra conforme a sua tolerância a ficar emersa, ou a tolerância à dessecação. Então, com esses níveis críticos da maré, a gente constrói também curvas de emersão, né? Então, as regiões da curva, onde a mudança rápida nesse nível de imersão entre uma zona e outra, essas são consideradas os níveis críticos da maré. A gente vê aqui, ó, né, paralelamente aqui o costão, né, no desenho aqui a gente vê o costão, os organismos distribuídos ao longo do costão, as faixas, né, do supralitoral, do mesolitoral, onde a maré varia, e do infralitoral, né? O supralitoral é o que sofre só a zona de spray. Então, nesse desenho de costão, né, aqui lateralmente, a gente pode construir essa curva de emersão, mostrando os níveis críticos onde as mudanças são mais rápidas, né? Então, aqui, por exemplo, nesse nível aqui da água do neap tide, aqui, na verdade, né? Nesse nível B, né? Nesse nível A e nível B, é onde as mudanças foram mais drásticas. Então, é esperado que onde há essas mudanças drásticas, é esperado uma mudança na organização, na zonação dos organismos.
Bom, mas uma coisa é a maré prevista, bonitinha, desenhadinha aqui, né? Esperada pela maré astronômica, maré prevista da maré astronômica. Outra coisa é a maré prevista, é diferente da maré observada, aquela que também é influenciada, né, por ventos, né, pela pressão atmosférica. Então, aqui a gente vê, né, nessa curva aqui, por exemplo, né, nesse gráfico dos níveis de água, em azul, a maré prevista. E olha só, em vermelho, a observada, quando ela é submetida à variação de pressão atmosférica, né? Enquanto, como que isso afeta essa maré prevista. E no caso de ventos, né? De novo aqui, a maré observada e a maré prevista influenciada pelos ventos. Então, os ventos vão tender a alterar bastante, né, dependendo da região, alterar bastante a influência, né, daquela que seria a maré prevista, e a pressão atmosférica também. Vemos em locais, por exemplo, aqui onde a maré meteorológica é muito mais importante do que a maré astronômica. Aqui, se a gente tiver uma maré baixa aqui na região e tiver tiver uma frente fria e tiver onda batendo, e tiver vento empurrando a água na nossa costa, não tem interferência da maré prevista, né? Muitas vezes a gente a gente programou coletas, né? Tem colegas que me pediu para fazer coletas aqui em outubro, coletas que eram feitas ao longo de todo o Brasil para coletar, por exemplo, pórfira, né? Durante a maré de Cisígia, de outubro, na maré baixa, para poder coletar os organismos que estão em estado reprodutivo. E chega lá nos moles e tem onda passando por cima né, dos moles por causa de uma tempestade. Então, particularmente nesses locais onde a amplitude de maré é muito pequena, né, a maré meteorológica é muito mais importante. E isso bagunça tudo o que é, né, a teoria da zonação, que foi desenvolvida, né, muito tempo atrás, foi desenvolvida primeiramente em locais do Atlântico Norte. Aqui a gente vê também a distribuição geográfica dos tipos e ciclos de marés ao redor das regiões costeiras, né? Marés semidiurnas, diurnas e marés mistas. E a gente vê a variabilidade, né? A região aqui do Atlântico Norte era regida aqui por marés semidiurnas, né? Que é onde foi desenvolvida muita das teorias sobre a zonação. E isso diferente do outro lado dos Estados Unidos, aqui do lado do Pacífico, né, onde marés regido por marés mistas. Então, a gente vê que os tipos de marés e as amplitudes de marés também, aqui a gente vê as diferentes amplitudes de marés, variação de amplitudes de marés ao longo do globo, né, vão modificar essa relação. E é muito difícil, então, a gente ter uma teoria, né, que foi desenvolvida, por exemplo, para o Atlântico, para a costa do Atlântico Norte, né, com uma determinada amplitude de maré, com um determinado tipo de maré, né, e comportamento de maré. Eles explicaram muito bem a zonação dos organismos lá, né, não significa que a gente consegue aplicar para o resto do globo, mas por muitas décadas isso foi tentado, né, e testado em diversas regiões do mundo. Então foi uma grande polêmica e discussão que no final acontece que ao final de décadas e no final já de 70 e 80 a gente teve uma evolução de conhecimentos sobre a zonação e a dinâmica, né, de zonação do costão, que evoluiu muito em função de que diversos ecólogos e pesquisadores estavam tentando testar essas teorias que foram desenvolvidas ou foram pregadas
na década de 20. Com isso, com toda essa polêmica, houve uma evolução bastante grande nesse conhecimento sobre essa região e outros aspectos, né, dos organismos, outros aspectos ecológicos foram descobertos e foram chamados mais atenção do que simplesmente um único fator que eles estavam trabalhando, que seria os níveis críticos de maré. Então, houveram diversas críticas, né, a essa hipótese dos níveis críticos de maré, como eu mencionei, diferenças entre regiões costeiras e tipos de marés. Então, ela é importante, essa CTL, essa teoria do nível crítico de maré, é importante onde as marés são mistas, semidiurnas, com amplitudes diferentes marcantes, com grandes diferenças no tempo de emersão entre os níveis das marés mais altas e mais baixas. Né? Ocorre onde há grandes mudanças no tempo de exposição dos organismos, com ciclos diurnos e mensais. E o efeito desses níveis críticos de marés é mais importante em costões mais protegidos, isso é uma coisa importante. É mais importante em costões protegidos do que os costões mais expostos. Em geral, a posição dos organismos e a largura da faixa é que vai refletir o grau de exposição. Olha só, né? Aqui a gente vê aqui a diferença entre um costão mais inclinado e o costão pouco inclinado, ou seja, mais protegido e mais exposto, e como que isso altera, né, a distribuição dos organismos e até a composição dos organismos. Isso que é muito importante. Bom, mas enfim, né, os fatores importantes aqui que vão determinar, né, a zonação, eu chamo do caminho do meio da zonação do litoral. Os fatores abióticos versus os bióticos. O limite superior das faixas é definido por tolerância à dessecação, temperatura, batimento de onda. E o limite inferior das faixas é definido pela habilidade competitiva das espécies e a pressão seletiva de pastagem. Então, isso a gente pode observar tanto para, olhando no conjunto de todo o costão, como para cada faixa. Os organismos vão ser distribuídos conforme esses limites de tolerância, conforme eles estiverem adaptados, né, a mais ou menos dessecação. Então, nesses limites drásticos que a gente vê, né, linhas muito marcantes, assim como nesta figura, a gente vê linhas muito marcantes aqui, né, entre uma linha dominada pelos líquens e outras linhas dominadas por espécies de macroalgas pardas e faixas muito marcadas aqui, ó, para cada espécie, Pelvetia caniculata, Fucus, Ascophyllum, outra espécie de Fucus, depois laminária no infralitoral, são faixas muito marcadas. Então, no limite da faixa, no limite superior dessa faixa, ele vai ser definido pela tolerância à dessecação. Né? Essa Pelvetia aqui, ela não sobe mais no costão porque ela não aguenta, não aguenta ficar dessecada. Ela também não desce, porque está sendo definida pela habilidade competitiva. A espécie que está na faixa inferior, ela tem uma maior habilidade competitiva do que essa. Então, se remover, a gente percebe isso, que se remover toda essa faixa inferior aqui, a Pelvetia provavelmente ela desce no infralitoral. Então, a cada faixa, né, o organismo não consegue subir mais no costão porque ele não consegue tolerar a dessecação. E, às vezes, também não consegue descer porque tem um fator biológico que está restringindo. Né? Ou é competição, ou é predação, né? O passagem, como a gente vai ver mais adiante. Então, a zonação, né, a importância relativa do estresse físico e tolerância, né, combinado com as interações biológicas, né, os limites potenciais de distribuição, os potenciais são estabelecidos pelas forçantes físicas e químicas, né? Então, mas a distribuição real, ela vai ser refinada ou canalizada pelas interações
biológicas, né? Cada organismo, por exemplo, tem uma tolerância à salinidade, à temperatura, à imersão, né? A tolerância à imersão, mas não é apenas isso que vai definir a sua posição no costão, né, a sua abundância, particularmente, porque ele não está sozinho. E aqui a gente vê a importância da interação, aqui a gente já partindo, né, para um estudo que não está mais estudando o organismo individual, mas a interação da comunidade, a estrutura da comunidade entre as espécies se interagem por interações competitivas, por interações de pastagem, por interações de predador-presa. E isso é que vai definir, então, a distribuição final, resultado final. No início, aqueles montes de propágulos, né? Gametas e esporos são lançados, a chance, e onde eles caírem, ou se eles se encontrarem, onde eles caírem, se for um local propício para o desenvolvimento, se cair ali no meio, né, do mesolitoral, onde é propício para o desenvolvimento, bom, ele vai começar a se desenvolver. Bom, mas aí tem outros organismos que também gostam daquele local. Então, o início do desenvolvimento vai ser marcado muito pelos fatores físicos, mas o final, o resultado final da zonação vai ter uma importância muito grande os fatores biológicos, essas interações biológicas. Ainda temos a natureza geológica, né, do substrato. A gente tem muito comum a gente ver um tipo de costão, mas, na verdade, né, a textura, a porosidade, a solubilidade, a coloração da rocha, né, o tipo de substrato, vai interferir também na diversidade, né, da comunidade ou tipo de comunidade. Então, por exemplo, né, basalto, que é uma rocha lisa, com baixa porosidade e escura. O granito, ela é áspera, né, com média porosidade, cor intermediária. E a calcária, que ela é clara e tem uma alta porosidade. Então, a rocha que tem mais alta porosidade, ela vai ter mais, vai guardar mais umidade, reservas de umidade, e ali ela vai se aquecer menos. O basalto, por exemplo, se aquece, leva em temperaturas mais altas do que a calcária, quando a gente mede a temperatura diretamente na rocha, né? E aqui um exemplo simples de como que isso interfere no número de espécies, né? A rocha calcária apresenta um maior número de espécies do que o granito e do que o basalto, porque na calcária você tem uma maior heterogeneidade da superfície, né? Com uma maior, então, diversidade de macroalgas. A gente vê aqui o exemplo, né, de costões basálticos, né, de formação basálticas na Escócia, costão de granito, né, a parte superior aqui de granito, mas com uma base basáltica na Austrália do Sul, e isso marca diferenças de zonação, e os costões formados pelo afloramento do escudo cristalino na nossa costa, né, aqui na região de Cabo Frio, que a gente vê aqui faixas, né, vejam que nessa zona, esse tipo de zonação, a gente vê aqui na franja do infralitoral o sargaço, né? Então, que ocorre no infralitoral e na franja do infralitoral para o mesolitoral. E recifes de arenito, né? Na região do Nordeste, é muito comum, do norte do Espírito Santo, né, para cima e para o Nordeste, é muito comum recifes de arenito, né? Então, tem uma diferenciação muito grande, não é o costão típico que tem aquela zonação e inclinação típica dos costões, como aparece na região do Sudeste, né? A região, os recifes de arenito são mais planos, são também mais erodidos, né? E criam uma maior heterogeneidade de microambientes, formam extensas piscinas de marés.